E agora nós vamos falar de duas pessoas muito queridas. Não só, mas principalmente pelos anos de dedicação e de bons trabalhos que já exerceram ao longo da vida. Eméritos, nós vamos conhecer um pouco mais sobre Dom Barroso e a professora Hebe Rola, no quadro Comunidade. Emérito é um título concedido a pessoas que se destacaram em atividades acadêmicas ou religiosas após deixarem de exercer essas atividades. Em Ouro Preto e Mariana temos duas pessoas eméritas muito queridas na região. Francisco Barroso Filho, o Dom Barroso, formado em Direito Canônico pela Universidade Gregoriana, além de violoncelista e regente de Roma, e Hebe Rola, escritora, contadora de histórias, pesquisadora da cultura popular e da linguagem dos sinos e presidente da Academia Marianense de Letras. Emérita há mais de 13 anos, Hebe Rola já desenvolveu e ainda desenvolve importantes trabalhos aqui na cidade de Mariana. Comunicativa, ela gosta de interagir com as pessoas e começou a lecionar aos 15 anos de idade. Atualmente é a presidente da Academia Marianense de Letras. Desde muito criança eu comecei a trabalhar, comecei a lecionar aos 15 anos. Eu lecionei primeiro numa escola particular, que é a Escola Estadual Dom Silveira, que é a Escola Colégio Providência, e eu fiquei lá vários anos trabalhando, quer dizer, eu paguei os meus estudos com uma bolsa que eu tive da escola, porque eu lecionava para o primário. Então, eu comecei a vida cedo. A princípio, eu queria ser advogado, mas teria que sair de Mariana. Eu era muito criança e minha família não deixou. Eu optei para ser professora. E nessa missão eu fico minha vida toda, porque, na realidade, eu aposentei, né? Eu me aposentei, mas eu não larguei as atividades, porque elas fazem falta para mim, mas eu acho também que eu ainda posso contribuir para a comunidade que me deu tudo. Hebe tem como uma de suas prioridades os estudos e mantém uma forte ligação com a preservação de patrimônios. Eu tenho uma ligação forte com a educação e com a preservação de patrimônio, né? Meus projetos quase todos, né? Os projetos quase todos que eu desenvolvo, tanto sozinha, quanto com o movimento renovador aqui da casa, eles visam a preservação do patrimônio. Tanto o patrimônio humano, porque nossos projetos trabalham muito com essa ideia também, mas o patrimônio material, imaterial e o natural, né? A gente tem muita preocupação com o patrimônio natural também. Dom Barroso, bispo emérito de Oliveira, também há mais de 13 anos é muito querido pela comunidade. Natural de Ouro Preto, ele, assim como Hebe, já desenvolveu e ainda desenvolve inúmeros trabalhos em sua cidade natal. Ele nos conta que a sua vocação surgiu ainda na infância. Eu tinha apenas 6 anos de idade, quando, naquele tempo, a missa era em latim, né? O celebrante de costas para o povo, e então eu decorei, não sabia ainda ler, né? A gente não havia pré-primário, a gente entrava para a escola com 7 anos. Eu ainda não tinha entrado para a escola quando decorei, igual papagaio, as respostas da missa e passei a ser coroinha. A cidade de Oliveira, onde Dom Barroso se tornou bispo, tem grande importância na vida do sacerdote, que viveu por lá por quase 21 anos. Depois de 26 anos trabalhando aqui nessa paróquia, onde nós nascemos hoje, né? Aí eu fui nomeado bispo de Oliveira, o terceiro bispo de Oliveira. E lá fiquei, com precisão, 20 anos e 9 meses. Oliveira também foi uma região muito boa, de povo muito bom, e me marcou muito aqueles 21 anos lá à frente da Diocese de Oliveira, né? Em dezembro de 2004, Dom Barroso retornou para Ouro Preto. Ele conta da surpresa que foi voltar, com a sensação de que nunca havia saído. Interessante, depois de 21 anos fora daqui, embora eu sempre voltasse aqui, eventualmente, né? Mas já morando em Oliveira, que dista daqui 250 quilômetros, é como se eu não tivesse saído. As pessoas mais antigas da paróquia, né? Eu ficava admirado de ver os jovens, as crianças, me chamando pelo nome.
Todos nasceram depois que eu saí daqui, mas é que os pais, os avós, né, faziam referência, né? E todos me conheciam, né? E eu senti que eu voltei para a minha terra natal como se eu não tivesse saído, sabe? Foi uma continuidade, né? Hebe Rola também tem outra cidade muito importante em sua trajetória. Além de Mariana, ela também lecionou no município de Bandeirantes. Os trabalhos relacionados à educação são de grande orgulho para Hebe. Eu sou professora fundadora do Estadual Dom Silvério. Olha que chique que é. Eu acho isso chique demais. Se começar uma escola assim, com cara e coragem, porque não havia nada, né? Da Escola Estadual Dom Silvério. Sou professora fundadora do ICHS, tenho muito orgulho de ter sido. Quando nós instalamos o Dom Frei, não havia nada. Não havia casa, o prédio, não havia nada, mas a escola era ótima. Mariana estava numa defasagem de ensino para homens, porque o Colégio Providência só recebia mulheres e era pago, né? Particular. Seminário, quem quisesse ser padre. E os demais, os outros não. Então, quando instalou-se, foi uma maravilha. Pessoas da minha idade, mais velhas do que eu, foram para lá. Eu dar aula para aquelas pessoas era delicioso, era uma coisa diferente. Ué. Eu, mocinha, dando aula para varões, né? Gente que eu conheci, que chamava de senhor. Então, eu achei aquilo, para mim, foi a melhor coisa. Dom Barroso também tem trabalhos de que se orgulha muito. O Coral São Pio X. Primeiro eu fiquei observando as vozes. Todo coro, o grupinho que cantava ia lá, essa voz é boa. Aí anotava o nome, depois eu ia na casa para a família se envolver naquilo. Nós estamos organizando um coral da paróquia e quero contar com essa colaboração, vi que sua voz é boa. Mesmo assim fazia teste de voz. O coral, no começo, era um coral muito bom. O Coral São Pio X, porque fazia teste de voz, não é qualquer um que entrava para o coral, não. E o Museu do Aleijadinho. Ao criar o museu, eu vi tanta arte por aí, e tudo isso assim, quase abandonado. Tinha peças boas jogadas no cantinho das igrejas. Falei, não, eu vou fazer um museu paroquial, e essas peças melhores dessa igreja eu trago para o museu. Né? A ideia do museu, que tinha dois objetivos. Um de preservar essas peças, essa arte, conservar. E outro de dar um lucro para a paróquia, que era uma paróquia paupérrima. O pároco com quem eu trabalhei não ganhava nem para pagar o armazém. As irmãs dele, que eram bem empregadas em Brasília, que ajudavam. E eu trabalhei 8 anos sem ter salário. Mas uma coisa me chamou a atenção tanto em Dona Hebe quanto em Dom Barroso. O fato de serem tão modernos e antenados. Hebe super atenta às redes sociais e o Dom um verdadeiro amante do futebol. Com o movimento inovador, as pessoas aprendem a bordar, a fazer crochê. E já há um grupo aqui que está... a própria Top Cultura deu assim, um upgrade, né, deu um levantamento, não gosto de falar essa palavra em inglês, deu uma sacudida no movimento, quando ajudou-nos a divulgar uma exposição que teve aqui. Você se lembra de uma exposição que teve aqui de bordado na madeira? Foi um show. Nós tivemos 19 mil visualizações na internet. 19 mil é muito para nós. Né? E o povo afluiu mesmo. Nós tivemos presenças aqui, uma média de 650 pessoas. Sempre gostei de futebol. O primeiro time para o qual eu torci foi o Flamengo. Depois surgiu a era do Pelé no Santos. Aí eu passei a torcer para o Santos também. Então, meus dois times primeiro, Flamengo e Santos. Nem se falava em Cruzeiro e Atlético. Aliás, em Minas era pouco falado, né? Mas o que aconteceu? Eu percebi, com o andar do tempo, que todas as vezes que eu ouvia uma notícia de futebol, que o Atlético tinha apanhado, eu estava satisfeito com a derrota do Atlético, né? E todas as vezes que eu ouvia a notícia que o Cruzeiro ganhou, eu ficava satisfeito. Quando eu dei conta da coisa, eu falei, olha, não é que eu sou cruzeirense. Só que eu fiquei sem saber se eu era cruzeirense ou anti-atleticano, né?
ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas o que realmente existe em comum entre Dom Barroso e Hebe Rola não é o fato de serem personalidades eméritas, mas sim muito queridos pelas pessoas.